Oi, boa noite, tudo bem, Rosana? Boa noite, tudo bem? Tô joia, e você? Tô bem, e aí como passou a semana? Ué, passamos bem. Tá bom, aqui também. Olha, sejam todos bem-vindos. O pessoal da equipe vai estar respondendo aí no chat, vai estar passando as perguntas. O que a gente não responder, a gente responde depois, né, Lídia? Isso. Olha, essa live dessa semana, a gente combinou de dar uma continuidade ao tema da semana passada, não foi, Lídia? Foi. Semana passada eu nem apresentei a Lídia direito, sabe? Porque a gente já é tão próxima, né, Lídia? É mesmo. Verdade. Gente, a Lídia, ela é pedagoga, ela é psicopedagoga e ela é alfabetizadora, assim, há quase 20 anos. E gosta de fazer isso, né, Lídia? Gosto muito de ser professora. É, isso. E é muito bom porque a Lídia, gente, tem essa vivência tanto na rede estadual quanto na municipal. E é um pouco diferente uma coisa da outra, né, Lídia? Sim, e principalmente agora que tá mais diferente ainda, né? É totalmente um trabalho de um jeito, outro trabalho de outro. E isso tá gerando muito estresse, né? Eu escuto cada história. Ai, não é fácil não. Não tá fácil. Não, tá não. No desenvolver aqui dos temas nós vamos conversando, mas não tá muito fácil não. É, por exemplo, na verdade, né, para quem conhece um pouquinho de educação no modelo em EAD, o que vocês estão fazendo envolve, na verdade, só a estrutura de comunicação mesmo. É como se fosse uma aula remota, né? Sim, Como sim. se fosse aula presencial por videoconferência. Na verdade, aqui no estado não está funcionando assim por videoconferência, não. O estado fez o PET, né, que é o Programa de Estudo Tutorado, e aí a gente dá suporte através do WhatsApp. Então, assim, põe explicação, mas não está funcionando daquele jeito de videoaula, não. Eu tenho experiência da videoaula com meu filho, porque o meu filho ele está estudando das 7h30 até meio-dia desse jeito. Tem os horários, né? É escola particular. Aí já tá a diferença. E aí, eu vou fazer uma parte aqui, gente, que todo mundo precisa ficar atento a isso. Está acontecendo um desmonte da IAD no modelo que a gente tinha antes de conteudista, que tinha o tutor, que fazia esse acompanhamento, e o professor que montava o conteúdo e tal. Olha a sigla. A sigla já chama o professor de tutor. Gente, isso é um risco para a educação extraordinário, porque instaurar esse modelo e aí achar que o professor deve ganhar menos, porque o tutor ganha menos. Sim. Olha, sempre pode piorar. É melhor todo mundo ficar atento, porque a coisa pode piorar. Isso é muito sério. Só que assim, sabe, Rosana, não tá funcionando muito bem. Então eu acredito assim que ainda não tem uma estrutura para funcionar bem, não, porque a minha experiência é que não tá funcionando. Pois é, mas você falou ainda. É preciso abrir o olho com relação a esse modelo, porque é um modelo extremamente agressivo para o profissional de educação. O professor, desde o ensino básico, já vira um tutor. E o peso para a família aumenta. A escola como parceria, a escola como um ambiente onde a criança possa estar em segurança, a coisa fica meio estranha. Eu sou meia, quer dizer, quem vê fumaça é melhor prevenir do que remediar. Para esperar para reclamar depois que a coisa estiver configurada, complica mais. É preciso ficar atento para a direção que a coisa está tomando. E a direção que a coisa está tomando é um pouco estranha. Sim. É certo que os alunos da rede pública, nos contextos mais carentes, eles não têm WhatsApp, né? Eles não têm internet. Não. Aí, eu tenho recebido relatos, Lídia, de famílias que têm sim o celular e têm a internet móvel, mas é um celular para a família. Os créditos não dão para o mês inteiro, então assistir aula todo dia é impossível. Eu tive casos assim também. Todo mundo fala aí do celular pai de santo, né, que só recebe, que não faz chamada, e as crianças precisam enviar as tarefas, não é isso? Isso, precisa. Eles tiram fotos e enviam as tarefas. Exatamente. Como está sendo assim você na sua relação com os pais, pelo WhatsApp? Bom, assim, sabe, Rosana, a minha experiência é que está tendo pouca interação. A gente coloca no grupo, aí eles saem do grupo, tá? Já aconteceu isso comigo várias vezes. Hoje mesmo, que eu moro em cidade pequena, né? Então hoje eu saí para pagar umas contas e aí eu abordei duas mães na rua.
eu tô abordando as mães na rua, sabe? Aí eu fui e falei, por que saiu do grupo, né, e tal, e tal. Ah, porque eu não consigo ensinar. Foi a resposta que a mãe me deu, sabe? Que não consegui ensinar. Aí eu falei, mas eu tô colocando explicação lá no grupo, participa, né? Tá assim, eu não tô tendo muita resposta, não. Aí às vezes eles fazem, mandam as coisas incompletas, não perguntam. Agora já no município é um pouco diferente, né? No município eu já tô tendo mais resposta, né? Também tem o grupo, aí os pais me perguntam mais, tiram mais dúvidas. E você atribui essa diferença a quê? Olha, eu acho que ao nível social, Rosana, porque o que está no estado é uma escola carente, né? Uma escola de periferia. Então, eu acredito que o social está influenciando um pouco, porque eu tenho pais que não sabem ler, né? Então, assim, fica difícil ensinar as crianças, né? Só que sistemicamente, e na realidade, a gente sabe que, de fato, tem pais que não sabem ler. E a escola para eles é mais importante ainda do que para os outros, gente. Então, querer que esse pai que não sabe ler se exponha num grupo, é difícil. Eu acho que é complicado, percebe? Sem contar que as famílias, elas estão passando por um momento também de estresse muito grande. Tem arrimos de família que estão perdendo o emprego. Eu já tenho 2 mães, né, que falaram, não, agora eu vou ajudar mais porque eu fui dispensada do emprego. Pois é, essas podem fazer essa transição. Como? Até quando? Então, é uma situação, gente, bastante séria. É um momento onde o professor precisa assumir um protagonismo com relação à profissão dele, uma consciência de sistema profissional mesmo, porque a coisa pode piorar e muito. Tem universidade aí em EAD despedindo 300 funcionários de uma vez, mandando mensagem aí, ele entra no sistema, tem uma mensagem lá para trazer sua carteira profissional. 300, todos, um desmonte. Então, na hora que tem um desmonte no sistema tradicional em EAD, o Estado tenta montar um parecido. Olha que coisa. Isso é muito sério e isso não deve ser menosprezado. A gente combinou de falar, você falou a relação com os pais. Por exemplo, eu tenho relato de professora aqui dizendo que tem pai falando com ela pelo WhatsApp o tempo inteiro, desesperado, querendo ajudar os filhos. Sim. Não é isso? Tem os 2 casos, né? Tem os 2 extremos. Um que não preocupa, o outro que preocupa demais. Então tem aqueles que falam assim, não, esse ano tá perdido, não vou fazer as atividades, eles falam que não vão fazer, sabe? E tem aquele que já preocupa mais. Então tem os 2 extremos. E vocês, como equipe, vocês estão conversando sobre isso e refletindo sobre o tipo de resposta a ser dada para esses pais, que seja uma resposta que impulsione na direção de um movimento bom para todos os envolvidos, ou está todo mundo solto, cada um apagando incêndio do seu jeito? Não, a gente tem uma reunião por webconferência, né, uma vez por mês. E os outros professores do município, eu me encontro com eles também. E a gente tem comunicação também pelo WhatsApp. O que eu estou percebendo às vezes, Rosana, é um pouco de cobrança em cima da gente, sabe? Muita cobrança e assim, quer que a gente cobre dos pais para os meninos fazerem de qualquer jeito. Aí eu chamo no particular, eu falo no particular. Às vezes eu recebo mal resposta, já aconteceu de receber mal resposta, já aconteceu de sair do grupo. E aí fica aquela cobrança, porque a criança tem que fazer. Eu falei, gente, mas como que a gente vai fazer? Porque a responsabilidade maior agora está na família, né? Não, mas a responsabilidade está no Estado também, em construir um modelo, entendeu? Eficiente, né? Exatamente. E é um momento, Lídia, que se o professor abaixar demais, ele vai ser massacrado, cara. Vai ficar frito no meio desse negócio. Porque, olha, eu recebi um relato de uma pessoa que a gente abriu aqui com esse projeto, dos professores poderem falar, né? Porque dentro da profissão, por mais que seja concursado, por mais que tenha segurança, é um ambiente onde é difícil a comunicação. Tem que tomar muito cuidado com o que fala para o trabalho ficar possível, né? O ambiente ficar o menos hostil possível. Então, acaba sendo um acordo de cavalheiros, né? A gente sabe qual é o problema, mas ninguém pode falar, porque... Tem que acatar, né? Acata tudo que manda. Mas tem que tomar cuidado com o que a gente acata. Muito cuidado, gente, porque eu tenho olhado com mais frequência para tudo isso, e o que eu tenho percebido é que o pessoal que está na Secretaria de Educação, o pessoal que subiu aí na hierarquia do sistema de educação, na verdade, eles eram professores. Sim. Professores fora da sala de aula. A maioria não
tem um treino para gestão de pessoas, não tem um treino para gestão de equipe, continua mantendo o mesmo padrão de relacionamento, tipo colegas de trabalho, e como são pressionados, pressionam também. Sim. E muito. Mas pressiona muito porque tem tempo para fazer só isso, é pago para fazer só isso, é pago só para cobrar, sabe? E é uma situação, gente, absurda. Por exemplo, eu vi o caso de uma professora que ela foi cobrada por causa desses exercícios do PET. A chefe da chefe dela, a supervisora lá em cima, na secretaria, longe da sala de aula, bem longe, foi revistar os exercícios que as professoras mandam, porque são obrigadas a mandar, né, com os resultados, com não sei o quê, os planos de aula e tal. E daí ela falou assim, essa professora mandou muito conteúdo, e não é para mandar conteúdo. Vai ser cobrado na prova, escuta o resto, vai ser cobrado na prova de avaliação, são os exercícios. Olha o nível, o aluno tem que fazer o exercício, porque vai vir uma prova de avaliação com aquele exercício, se ele já tiver feito o exercício, ele vai acertar, aprendeu ou não aprendeu, não interessa. Passou de ano. A professora começou a chorar, gente. Ela falou assim, mas acontece que os alunos ali tinham um exercício que eles não receberam o conteúdo. Então, eu pesquisei o conteúdo, montei, mandei para eles, porque eles não têm livro, eles estão sem livro. Mas sabe qual foi a resposta? Não pode enviar livro, porque os livros, que seriam os livros do conteúdo desse ano, podem ser estragados em casa. E não pode estragar os livros. Mas que então, era uma possibilidade mandar para casa dos alunos os livros do ano passado. Gente, reflete. Os livros, então, as aulas têm que ser de revisão. Os exercícios têm que ser de conteúdos do ano passado. Como que eu vou mandar livro do ano passado e vou mandar um exercício de um conteúdo novo para uma criança que não tem internet, porque se ela tivesse, ou ela assistiria videoaula, ou ela poderia pesquisar na rede, que também é uma coisa que é lícito ensinar para a criança a fazer isso, a pesquisar e discriminar e procurar melhor informação. É uma coisa muito importante, porque hoje eles têm acesso, mas não é esse o caso. A criança não tem como pesquisar na rede, a criança não tem o livro, a criança muitas vezes tem um pai. Gente, mesmo que não é analfabeto, matemática, como que faz? Não tem como. Muito difícil. Então, quer dizer, é exigir uma coisa. Então, se o professor fica calado e é exigido dele uma coisa, que não tem como fazer, gente. Percebe? E aí o professor passa de um mediador da aprendizagem para um fiscal cobrando dos pais que eles ensinem para os filhos. Olha, vê se tem cabimento. Pois é nessa situação mesmo, Rosana, que tá, sabe? Seria como um fiscal. Ontem eu vivi uma situação muito parecida com isso. O que aconteceu? Nós tivemos uma reunião e aí a minha diretora falou, olha, eu entrei no grupo do WhatsApp e vi que o primeiro ano não tá postando e não tá isso e não tá aquilo. Aí você me conhece, né? Eu fui assim... Eu falei o que precisava de ser falado com a educação, mas eu falei. Por quê? Eu falei, olha, foi entregado o PET. Eu estou disponível 24 horas, porque no sábado eu respondi uma mãe 10 horas da noite. No sábado. O que já é fora do horário, né? E eu falei, eu preciso da ajuda dos pais, não tem como você ficar fiscalizando no grupo o que está acontecendo. Ou seja, eu me senti assim, totalmente como uma criança sendo vigiada, né, naquilo que eu estava fazendo. Você falou tudo. Eu já fiz uma live aqui falando, gente, professor tem que se posicionar como adulto, como profissional. Sabe por quê? É tratado como criança. O professor é tratado como criança e daí ele vai para a sala de aula e trata até adulto como criança e trata a família das crianças como criança. Sim. Entendeu? Um adulto que não é alfabetizado, no nosso país é normal. Uma família que não tem recurso para ter uma internet constante na nossa cultura é normal. Todo mundo sabe disso. Só que agora está todo mundo tendo que se relacionar com isso de uma forma mais próxima. Sim. Que é muito fácil na escola, quando a criança vai para a escola e lá está todo mundo de uniforme, fingir que é todo mundo igual. Na sala de aula justifica assim. Quem aprendeu é porque tem uma família ok, quem não aprendeu é porque não tem. Mas independente disso, fora isso, é como se todo mundo fosse igual. Tá todo mundo de uniforme. Mas agora não. Agora essa realidade está vindo assim na testa de todo mundo, tá? Assim, ó. E os professores estão no meio, eu não queria estar no lugar de vocês, não, sinceramente. Porque eu acho que o que vem de cima é pior, porque é uma cobrança insana, injustificada, de gente que podia estar na sala de aula. Justamente. Sabe? Olha, eu tenho várias amigas na educação, vários amigos na educação. Conheço um monte de gente na educação. Pouquíssimo se dispõe a vir aqui falar. Sabe por quê? Não. Tem medo?
Gente, todo mundo sabe o que está acontecendo, não é medo, não, é vergonha. Não. É vergonha. Não, é vergonha sim. É vergonha sim. É claro que é, porque no fundo sabe o que está acontecendo. No fundo sabe o que está fazendo, nenhum de nós é doido. Agora, cada um quer preservar o seu lugar. Gente, vai sobrar para todo mundo. Se desmontar esse esquema, vai sobrar para esses também que acham que estão em cima, gente. Porque se cai a base embaixo, o que está em cima despenca. Coisa mais óbvia. Claro. Entende? E até o nome que escolheram para o projeto, o nome já conta a história. Já transforma o professor num tutor. Olha só. Ó, eu acho assim, sabe? Você vê os sinais e não consegue ler. E se desdobra, igual os professores estão se desdobrando para fazer acontecer. Esse negócio cheira mal. Esse negócio cheira muito mal. Como que cada um vai lidar com isso é da esfera de cada um. Mas que isso é uma situação muito ruim, é uma situação muito ruim. E ainda tende a pôr a culpa só nos pais que não querem colaborar. Sendo que existe mesmo uma relação entre o compromisso dos pais com a educação e a postura do aluno. O aluno é leal aos valores da família, né? Assim? Sim, por exemplo. Né? De acordo com a sistêmica, sim. Mas o que a gente observa? Tem uma consteladora que ela fala que constelação familiar é ciência. É verdade, porque a gente observa isso na realidade. Você sabe qual é o seu aluno que a família dá valor à educação. Sabe ou não sabe? Sim. Porque ele quer honrar os pais. E ele, entendeu? Agora, e aquele também que não quer, né, Rosana? Porque também tem aquele que não quer como forma de honrar também. Exatamente. Mas aí a sistêmica coloca pra gente uma outra possibilidade. No caso desse, que a família não tem esse valor, porque também não recebeu esse valor, e porque a prioridade dessa família geralmente é a subsistência, então o trabalho passa na frente sim, porque sem sobrevivência não dá tempo de querer estudar, né? Não dá, não tem que, o que vem primeiro. Cabe ao professor mostrar um respeito por essa família, porque é uma realidade e não tem nada de errado nem de defeituoso nisso, se tem é uma questão social, mais que tudo. E mostrar para a criança que existem outras possibilidades. Sim, claro. Ao invés da crítica, mostrar aqui na escola, lá não criticar a família por isso, não julgar a família por isso, não penalizar por isso, justificando o não comprometimento da criança, mas ensinar para ela que existem outras formas, outras possibilidades de compromisso. Quando a escola consegue fazer isso, a criança pode acessar esse novo valor sem se sentir perdendo o pertencimento na própria família, sem se sentir negando os valores da própria família. É a gente pensar numa forma de somar, que aquilo não vai tirar para a família, aquilo vai acrescentar para a família. E dessa forma a criança vai se sentir também prestando um serviço para a família. Porque no pertencimento, o que manda mais, Lídia, é sempre isso. Sim. É que nós não temos como, em última instância, rejeitar a nossa família. Quando a gente faz isso, direto ou indiretamente, a gente sofre, né? Tem consequências, né? É nesse sentido que eu te falei, de pensar respostas. Tem que reconhecer essas situações da família onde não é possível uma leitura, da família onde não é possível um acesso à internet, e pensar respostas inclusivas, respostas que levem soluções para eles. Outro dia uma professora me procurou contando uma situação dessa e eu falei assim, você já tentou a possibilidade de fazer trabalho em grupo? Igual na minha época fazia trabalho em grupo e ia todo mundo para casa de um? Então, se o professor organizar trabalho em grupo, que é uma coisa, eu não sei se hoje em dia no ensino básico vocês usam tanto igual se usava na minha época. Naturalmente, todos vão para casa de um que tem internet. Então, é um momento de ser criativo e é um momento de não se exigir sem olhar realmente para o contexto do outro, para evitar essa coisa da exigência de coisas que são inviáveis e que aí acabam justificando o não fazer. Sim. Entende o que eu estou falando? Eu estou falando da gente sim usar a nossa criatividade para incluir o contexto do outro. E com aquela possibilidade que a gente tem de estar olhando a partir de um contexto mais amplo, propor soluções, porque sempre tem saídas. Aí a professora falou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. E ela me contou uma história linda de um aluno dela que não envia as atividades na hora, só envia depois, porque uma vizinha falou para ele que deixava ele entrar na casa dela para usar a internet. Só que ele fica esperando a hora que ela pode. E não é a hora da aula. Ela contou de outro que faz a tarefa na calçada usando o Wi-Fi de uma casa lá que eu não
Sabe como? Para você ver, né, Rosana, que tem, quando a pessoa quer, ela transpõe barreiras, né? Mas olha só, eu acho que você falou uma fala aí muito importante, que é muito comum na nossa cultura. Quando a pessoa quer, gente, a gente não tem como querer uma coisa que a gente nem pensou. Verdade. Então, cabe a alguém fazer essa mediação, Pensar, mostrar, né? existe uma possibilidade. Essa funciona para você? Não vai ter uma receita para todo mundo, não vai ter, porque o contexto amplo é muito diversificado. Mas é preciso criar um portfólio de saídas. E daí, em algumas, você vai se encaixar. Se você pode pedir uma cebola para uma vizinha, você pode também pedir para usar o Wi-Fi, entendeu? Então, tem N possibilidades, como essa do trabalho em grupo. Eu acho que se o professor gasta energia nisso, é uma energia muito mais produtiva, onde a família vai sentir uma parceria por parte do professor, do que ele se posicionar como um fiscal, como um vigilante. Sim. Porque no momento propor soluções, né? Ao invés de ser fiscal, propor soluções para as pessoas, nas situações que elas encontram. É uma coisa meio assim, quando você fala propor soluções, também se o professor se coloca numa posição de querer resolver o problema para a família, ele vai pegar um peso para ele. Mas eu estou falando do professor, porque o professor está assim, ó, ele está entre um pessoal lá em cima que não sabe o que está fazendo pela primeira vez. Sim. E também é um pessoal que não está lidando com a realidade, está lidando com o que ele acha da realidade. E tem aqui embaixo a realidade, que são as famílias com os alunos, e o professor aqui no meio. Sinceramente, o professor precisa se colocar como parceiro da família. Porque se ele se colocar como uma vítima, porque que cobram dele uma coisa que a família não faz, a coisa vai feder, mais do que já está. Aí se coloca no lugar da família. E aí você tem agora um professor que não é mais o professor do seu filho, que é o vigia se você faz atividade, se você ensina para o seu filho. E, gente, cabe aonde isso? Eu não compreendo. Então eu acho que onde está o pedaço mais importante de tudo isso? O aluno, o professor e a família. Não é isso? A fatia mais importante? O resto todo se acabar. Então, esse é o coração do negócio. Esse é o centro. E é preciso criar uma condição para que o professor possa criar essa parceria com a família, mais do que nunca. Que é uma coisa que a gente sempre falou no presencial. Todo mundo sempre sabe que sem isso não vai bem. Mas nas escolas particulares tem um esforço para criar essa parceria também, às vezes, de uma forma negativa. Como se estivesse oferecendo um trabalho, o professor não pode ter limite, porque ele está sendo pago, e todo mundo sabe que tem isso também. Então, nem é um extremo e nem é outro extremo, entendeu? Mas eu acho que o importante é o professor conseguir se posicionar, perceber que ele é o centro ali no coração do negócio, ele é o centro. Agora aqui para cima vai ter um monte de camada de chefe, sabe? Meu pai contava uma piada interessante, ele falava que foram comprar um papagaio, foi numa loja de papagaio e comprar um papagaio. Aí perguntou, quanto custa esse papagaio, cara? R$500. Tô chutando os números. Por quê? O que ele faz? Ele conhece o nome da família inteira. Aí ele, esse daqui é 800. 800 por quê? Conhece o nome da família e canta o hino nacional. Aí o cara virou, e esse terceiro aqui? Esse aqui custa R$1.500. Por quê? Ele não faz nada, mas manda em todo mundo. E é bem assim. É bem assim mesmo. Mas sabe o que eu fico mais triste? É bem assim, feito por pessoas que já passaram pela sala de aula. Né, Rosana? Mas é aquele caso, né? A gente sempre fala que passa por toda a experiência, mas quando muda de posição, ela, na verdade, ela entra no sistema, né? Então ela começa a pensar igual o sistema pensa. Funciona de pertencimento também, porque se fizer diferente, tem medo de ser excluído, tem medo até de falar, né? E é muito interessante, porque na rede particular a gente tem medo de falar e ser despedido, né? O professor não precisaria ter esse medo, né? Mas é o medo de desagradar. O medo de desagradar. E no fim, por medo de desagradar, por medo de encarar a verdade, pode ser que todos saiam muito prejudicados desse processo. E com as crianças, como que é? Olha, com as crianças, Rosana, tá assim um pouquinho distante. Porque, por exemplo, no meu caso, que é de primeiro ano, né, a minha comunicação maior é com os pais. Porque eles são pequenos, então eles não leem sozinhos, né? Eu tô num processo de alfabetização que eu não tô alfabetizando. Então eu não sei que consequências que vai ter isso para frente. Porque o primeiro ano ali, que seria a alfabetização, nosso trabalho de alfabetização, ele não está sendo feito, porque nem esse plano tutorado, nem as atividades que a gente elabora do município consegue atingir essa necessidade. Entendeu? Essa necessidade da criança de ter alguém ali com experiência para poder alfabetizar, porque o pai não tem obrigação de saber disso. Não sabe fazer, né? A gente estuda
né? A gente estuda para isso, né, Rosana? Então, assim, no meu caso, que é de primeiro ano, eu tô muito preocupada e aí eu tô ficando tensa com a situação, porque quanto mais tempo passa sem ter aula, mais eu fico preocupada. Então, assim, administrar isso também não tá sendo fácil, porque tem a cobrança de um lado, tem a minha frustração do outro, a minha preocupação do outro lado, de ver, assim, a ineficiência do que tá acontecendo. Então, a gente fica naquele misto de emoção e meio que sem saber o que fazer, porque o que eu tô sentindo é isso. Tem uma pessoa aqui, não sei se você está vendo, que está falando que é muito angustiante ficar no meio de um tiroteio, sabendo que no final ainda vai precisar preencher um monte de papéis como se estivesse tudo bem. Não, já está preenchendo, né? Já está preenchendo, porque o Estado tem o tal do anexo 1, né? Quem já é do Estado já está sabendo disso. Mas eu vou contar para vocês. Olha, porque isso adoece a pessoa. Adoece. Para pertencer, por medo de perder o pertencimento, a gente perde a paz, perde a saúde. E quem vai pagar essa conta? Então, hoje eu gravei uma aula sobre domínio pessoal. A gente precisa ter essa coragem de defender a gente mesmo, gente. Porque eu fico passada de ver. É muito triste. Isso não tem consequência só para o professor, não. Tem consequência para a família dele, no casamento dele, com relação aos filhos dele. É uma coisa muito séria. Isso não é brincadeira. A gente tem que parar de deixar. Sabe, se abaixa, todo mundo multa. Claro. O professor precisa sacudir a poeira, sabe? Na hora que todo mundo sacudir, esse povo todo despenca. Mas fica todo mundo parado, todo mundo calado, todo mundo com medo. Quem? Eu fico indignada. Não, Rosana, foi assim muito engraçado, porque assim, você tá dando aula, de repente fala, vai parar na semana, para todo mundo, aí já começa com esses pets, tem aula, não tem aula, volta, não volta, grava aula, pede não sei o quê. Gente, eu não sou youtuber não sei gravar aula não. Entendeu? Então a gente vai para o YouTube, procura videozinho, posta no grupo, e aí não, porque tem que gravar videoaula, porque as crianças têm que ver vocês. Aí, como que pede, Rosana, para o professor se adaptar do dia para a noite? Adaptação leva tempo. Não, né? não é só isso não. Sem colocar uma ferramenta, porque o Estado pode. E sem dar suporte nenhum. Né? Eu não sei editar vídeo, eu montei o Instagram semana passada, né? Então, assim, o professor tá meio fora desse mundo. E, de repente, fala assim, não, você tem que fazer isso agora. Então, assim, você se adequar e se você se adaptar, porque eu sei dar aula lá dentro da escola. Eu sei trabalhar, né? Agora, fora da escola, você fica meio sentindo meio, assim, impotente, você não sabe o que fazer. Mas é a falta de preparo. Mas olha só, o professor, ele vai aprender em pouco tempo, porque necessidade faz fapular. Agora, existe uma coisa mais séria ainda. Como no momento não sabe o que fazer, fala pro professor, faz do jeito que você conseguir. Aí quando o professor tá fazendo e vem uma receita lá de cima, eles viram pro professor e falam assim, o que você tá fazendo tá errado. Sim. O certo é esse jeito aqui. Gente, isso é uma falta de senso e de respeito. E outra coisa, assim, que eu achei muita falta de respeito, Rosana, é a questão da comparação, sabe? Porque eu já escutei em reunião assim, porque em tal escola tá fazendo assim, em tal escola vocês não estão fazendo, porque eles gravam, eles colocam pelo computador imagem no fundo. Falei, gente, pelo amor de Deus, como que faz isso? Eu não tenho a mínima ideia como é que põe imagem no fundo. Então a gente eu tô me sentindo perdida. E essa fala sua é muito mais alguém assim, igual eu. Fazendo, como se vocês fossem a escola. Aí é fácil dizer que a escola é o professor. Sim. Assim, como assim vocês não estão fazendo? A gente é mandado o tempo inteiro. Só que vocês não estão nem sabendo mandar o quê? Estão querendo que a gente venha. Não, mas é uma situação maluca, esquizofrênica, sei lá o quê. Agora, como a gente olharia para isso sistemicamente? Eu acho que com relação à família é aquela coisa de procurar uma parceria. E no fundo é a mesma coisa em cima. Mas isso não existe, gente, sem a inclusão do erro, sem a inclusão da realidade, sem ter essa coragem de falar a verdade. Você também
me cobrando isso. Aqui entra aquela coisa da responsabilidade e do comprometimento. Eu estou vendo todos os professores comprometidos, todos querendo, tentando fazer de todo jeito. Sim, Rosana, eu vejo assim o esforço dos professores, sabe? Eu estou percebendo isso, o esforço, cada um faz do jeito que consegue, que pode. Só que o professor muitas vezes está cometendo um erro. Estão exigindo dele respostas que ele ainda não tem a ferramenta ou habilidade para dar essa resposta. E aí ele assume o compromisso de fazer algo que ele não tem habilidade para fazer. Por quê? Porque ele não pode dizer que não sabe. Porque ele não pode dizer não. E é uma situação muito difícil, porque se uma escola tem 80 professores, se 10 assumem, olha, mas eu não tenho essa habilidade, a gente vai ter que ajustar isso aí um pouquinho, até eu adquirir ou sei lá o quê. 60 vão pedir de mortos, mesmo sabendo que aqueles 10 estão falando a verdade, porque é um ambiente que já viciou nisso, viciou em todo mundo finge que está querendo mudar e todo mundo deixa tudo do mesmo jeito. Finge que mudou, né? Mas isso é muito triste, porque está em risco agora o trabalho de todo mundo. Claro, claro. É muito sério, muito sério. E é onde existe julgamento não tem paz. E realmente, a gente fala que a visão sistêmica é uma visão a favor da paz. Por quê? Se não tem paz, não vai funcionar. A paz não é o objetivo final. A paz é o começo. Só em paz a gente começa a parar, ver o que precisa fazer e fazer. E enquanto os adultos estão assim perdidos, as crianças ficam no meio sem norte. Eu acho que para elas nem é tão desesperador perder um ano, não, Elide, porque elas aprendem rápido. Recuperar um ano por aí. Mas o problema é que não vai perder o ano, né, Rosana? Os meninos que chegam na universidade cedo demais, imaturo demais. O problema é encontrar um lugar para o professor, um lugar de poder, um lugar onde ele assuma a função dele na sociedade. E pare de ser tratado como gado, como um montão de subempregado, de subprofissional, entende? E a família entender a importância dessa parceria com a escola na formação dos filhos. Sim. Porque senão, o problema maior está aí, não está nas crianças, está nos adultos. Minha neta, que tem 2 anos, já assiste desenho no celular e fica lá. Sim. Concentrada. Então, não julgar, que aí a gente não se posiciona, mas a gente critica e julga. E o julgamento, sistemicamente, ele piora o clima. Às vezes a gente não fala querendo não criar um clima ruim. E a gente acaba criando um clima pior ainda. Porque sabe aquela frase de Jesus? Conhecerás a verdade vos libertará? Gente, pode ser ruim de ouvir, mas dali não passa. E aí a gente está lidando com o concreto, com o real. Então, com o julgamento, fica menos difícil a paz. Se a gente puder investir em colocar as cartas na mesa da melhor forma possível, mas desmontar a história do faz de conta. Percebe que a gente só pode caminhar no chão, nas nuvens não tem como caminhar. E é isso muito que acontece na educação. É muito isso que eu já vi na sala dos professores. É um faz de conta. Aí vai naquela assim, não, dessa vez vai dar certo. Todo mundo sabe que não vai. Adultos brincando, entendeu? Brincando de ser adulto. E quem paga a conta é o próprio adulto. E paga a conta com a própria vida, com a insatisfação, com a insegurança, com essa coisa que a gente viu na aula passada, na semana passada, o nível de adoecimento altíssimo. Sim. Tudo doença comportamental, ansiedade, estresse, violência no ambiente. Às vezes não é uma violência explícita entre os adultos da escola, mas é uma violência que as crianças conectam com ela também e expressam. O que interessa pra gente, a gente acredita no invisível, né? Sim. Mas que não interessa, a gente finge que não existe. Ou decide, ou acredita ou não acredita. A questão é um sistema, todos estão conectados, as crianças estão conectadas com os adultos. Os adultos são a autoridade ali dentro. Então, o que eles fazem ou deixam de fazer, atua energeticamente na escola, sim. Atua. Porque esse professor vai para a sala de aula. E aí isso não faz a diferença? Quando o foco fica no problema, o Bert Hellinger fala assim, quando o foco fica no problema, a gente não vê a solução. E é verdade, né? Aliás, o problema aumenta. Aumenta, porque hoje a gente sabe que atenção é força criativa. Isso. Mas o que acontece? Não é à toa que a pressão em cima do professor é massacrante. Eu ouvi um relato de uma outra professora, gente, que os professores dão aula em escolas diferentes e em horários diferentes, o que é uma situação difícil. Professor, todo mundo já sabe disso. Numa cidade grande tem que se deslocar. Agora não tem que se deslocar, mas de fato ele precisa estar 4 horas numa escola de manhã e 4 horas na outra tarde e 4
4 horas, a outra à noite. Aí uma escola resolve marcar as reuniões virtuais de manhã, como se o cara pudesse assistir. Aí a pessoa tem que se desdobrar entre uma reunião e está dando aula em outra escola como se não estivesse. Acredita nisso? Acredito. Acredito porque é assim, a gente brincou que é assim, você vai na cozinha, na hora que você volta pro quarto, pega o celular, tem uma webconferência. Gente, é 2 horas. Eu não sei que hora. Pois é. Não ri não, porque é dramático. Entendeu? Então, é preciso sentar e pensar soluções, focar na solução. E é preciso que o professor pense na solução para ele como profissional, gente. Porque é uma profissão muito importante. É muito interessante. Então, esse olhar sistêmico é olhar o quê? Olhar para a solução. Porque aí, nessas webconferências, eu até imagino o que acontece. Fica todo mundo falando do mesmo problema, né? Não, geralmente a diretora fala e todo mundo fica mudo, né? Aperta no mudo lá, né? Nem imagem aparece. E aí a diretora fala, e aí de vez em quando alguém aciona lá e fala também, sabe? Mas geralmente tá assim. Não é todo mundo falando ao mesmo tempo, não. Pelo contrário, o povo não tá falando nada. Fica todo mundo calado. Quer dizer, quem cala consente, né? Justamente. E se você fala e você é encrenqueira, né? Você fala demais. Tem aqueles julgamentos que é o que você tá falando aí. Então, assim, é meio complicadinho, né? Mas quando você falou, Rosana, a respeito de soluções, né? Eu fiquei pensando nisso durante o dia. E eu pensei que uma das soluções é cada um no seu lugar. Professor no lugar de professor, o diretor no lugar de diretor, o pai no lugar de pai, o aluno no lugar de aluno. Eu acho que seria uma forma assim mais tranquila da gente conduzir a situação. Cada um está no seu devido lugar. Porque às vezes eu sinto, assim, eu particularmente, que eu não estou no meu lugar de professor. Eu estou tomando outros lugares que não são meus. Às vezes eu estou assim, no lugar de mãe, querendo ensinar, no momento que eu não posso ensinar, né? Assim, presencialmente. Às vezes eu tô no lugar de diretor achando que é melhor para todo mundo. Então isso é muito sério. A gente precisa se colocar no nosso lugar. Não, nesse momento eu sou professora, eu tô vivendo essa situação, eu tô com toda a problemática, mas que eu tenho que me adaptar, porque é uma realidade que eu tô vivendo, porém eu tô no meu lugar. Então isso seria uma solução assim que eu fiquei pensando durante o dia, sabe? Eu me posicionar, realmente fazer reverência e voltar para o meu lugar, porque senão a gente se desequilibra, indo para todo lugar. E aí eu vou pegar essa fala sua, que é muito importante, fazer isso o tempo inteiro, para você conseguir suportar, dar um passo atrás e voltar para o seu lugar. Mas está sendo exigido de você um lugar de inspetor, sabe aquele que está vigiando aluno que está fora da sala de aula? Sim, esse é o fiscal. Uma coisa pior, porque ficar no seu lugar e fazer bem feito é uma questão de você estar ali e você estar presente. Mas se você, ao mesmo tempo, está tendo que olhar no WhatsApp uma turma de 30 alunos e, ao mesmo tempo, ter uma videoconferência com uma direção de uma outra escola, acho que fica meio difícil, né? Você tem que escolher qual que é o meu lugar agora. E daí, o professor é aquele cara que tem que ser bonzinho, que tem que ser perfeito, e aí ele dá conta. Ele põe um celular desse lado e o outro desse. Responde pai, faz reunião, tudo ao mesmo tempo. Ó a minha cara de caneca, ó. Sabe, tem muito essa fala do sacrifício do professor, né? Sim. Aí o professor continua se sacrificando. Eu quero saber, vai cobrar a conta de quem? Eu até brinquei com uma amiga minha, eu falei assim, na hora que a gente voltar a trabalhar, porque ela deu uma crise de ansiedade, foi parar no hospital, né? Poxa, eu falei, na hora que a gente voltar a trabalhar, não vai ter professor, vai estar todo mundo de licença. Mas olha o que você está falando, Lídia. Vocês estão trabalhando pra caramba. E você está falando que não está trabalhando. Eu estou falando presencial, Rosana. Presencial, entendeu? Não, porque olha só, você está trabalhando, cara. E você está trabalhando fora da sua zona de conforto. Mas isso, Rosana, é uma sensação que muitos professores estão tendo, de que a gente não está fazendo nada, entendeu? Mas é preciso refletir sobre isso. Vocês estão fazendo, cara. Sim. Então, se cada um não fizer essa reflexão, isso que você falou é muito importante. E quem está aqui, que puder compartilhar isso com algum colega, porque tem que formar uma rede. Você ir para o seu lugar e você assumir posse de você mesmo, tomar consciência. Eu estou trabalhando sim, e numa coisa muito difícil, porque é fora da minha zona de conforto, exigindo habilidades que eu ainda não desenvolvi, entendeu? Tendo que ocupar
ocupar funções que não são as minhas, tendo não, porque eu posso repensar isso. Porque quando um quer, dois não briga. Entende isso? Uhum. E é muito interessante. Você sabe como funciona dentro da escola. Tem o professor certinho, que é aquele que faz tudo, e tem aquele que falta pra caramba, não tá nem aí, nem avisa que vai faltar. Sabe isso? Aquele que não se deixa fazer de... E tem de todo modelo. 68 nem 88. Uma das coisas principais da sistêmica é a ética. A ética é muito importante. A ética é o fundamento de tudo nesse mundo que a gente está vivendo agora. Mais do que nunca. Mas é preciso, gente, ser ético com a gente mesmo. Tudo começa na gente. Se eu não puder ser sincero comigo, se eu não puder reconhecer meus limites, se eu preciso ficar doente para ter que assumir que isso é inviável, olha só o preço, que preço alto. Sim. Eu preciso ficar doente para dizer que não tem como eu fazer isso. Olha só, olha o nível que chega o sacrifício. Parece que esse negócio entrou igual vírus, igual Covid aí no cérebro dos professores, porque não tem lógica. É uma passividade. E aí você escolhe adoecer, você escolhe, sei lá, obesidade, doença, angústia, conflito em casa, não ter tempo para nada, não ter tempo para si mesmo, para continuar sustentando uma situação dessa. E não tem nada a ver com a profissão é essencial. Meu filho é professor, meu filho é historiador, e ele é professor. E ele tem 3 crianças em casa. Esses dias ele tá fazendo home office. E ele falou assim, gente, está sendo muito pesado. Eu não sou pedagogo. Eu não sei ensinar para essas crianças. Minha mulher está aqui também se desdobrando, e eles têm internet, eles têm computador para pôr as crianças, mas não é só isso. Então é uma hora também do professor ver que está se vendo a qualidade da profissão dele, porque também tem esse mito, né, que professor de criança qualquer mulher pode ser. Homem ainda talvez, mas mulher tem o requisito básico. É a hora de desmontar esses mitos, que são mitos, assim, desempoderantes, desqualificantes da profissão. Mas eu estou percebendo, sabe, Rosana, assim, com relação a alguns pais, esse reconhecimento, né? Porque já teve pai que falou para mim, falou, olha, agora que eu tô vendo o que é seu trabalho. Nossa, glória a Deus! Sim. Então todo mundo tem que focar. Então, assim, tem pais que estão reconhecendo o quanto é difícil ensinar. Teve uma mãe que falou assim para mim, eu não sei como que vocês conseguem ensinar. Que pensa. Aí quando a gente fala que é a hora do professor, aproveita, gente, isso é empreendedorismo. A hora do caos é a hora da gente chutar o pau da barraca e arrumar o negócio todo, transformar o negócio. É a hora da oportunidade. Sim. O professor serve a família, e a família precisa reconhecer o valor dessa profissão. A pedagogia é um cocô do cavalo do bandido. Até na universidade é assim, o curso de pedagogia é o último da fileira. Gente, aprender, a competência é mais importante no mundo que a gente vive hoje, principalmente. Sempre foi. Sempre foi. Mas antes dava para viver com um pequeno leque de habilidades e competências. Hoje não dá, não. Hoje você tem que estar aprendendo o tempo inteiro. O tempo todo. Mas eu acho que tudo tem um lado bom, né? E essa pandemia, se fizer esse trabalho de construir esse espírito de cooperação entre a escola entre o professor e a família, valeu. Qual é a pergunta? É para mim ou é para você? Pode responder. É a respeito do ensino especial, Rosana. Como adequar essa situação para quem necessita de um ensino especial? O aluno tem alguma especificidade. Como adequar? Você pode piorar? Sistemicamente é sempre a mesma coisa, né? Perceber que, guardadas as devidas proporções, cada um, o foco é aprender. Cada um do seu jeito, do jeito que é, sendo respeitado naquilo que é. A família sendo respeitada na condição dela. Para o aluno, a relação é a mesma. Sim. Agora, já tem uma complicação maior, né? Porque a gente já tem que vencer um preconceito maior. Uhum. E os professores, a gente teve uma professora que fez o treinamento de pedagogia com a gente, né? E ela é da educação especial. Essa família precisa de um olhar ainda mais inclusivo, porque a situação para ela é mais pesada ainda, gente. O preconceito é pesado, o julgamento é pesado. Então, incluir e poder olhar e falar, você é um de nós, estamos juntos. O professor olhar para a família, seja de uma criança mais especial, e todas as crianças são especiais, como diz o Bert Hellinger, estamos juntos nisso, construir essa relação de cooperação e de parceria. Investe nisso que ninguém vai sair perdendo. Pensa soluções tipo essa, de trabalho em equipe. Então, divide em equipe. E eu não sei como. Não pode ir na casa um do outro.
para fazer festa de aniversário estão indo. Tá mesmo. Então, sei lá. Mesmo. Eu não sei, gente. Tem uma solução, um remédio só para todo mundo. Agora, a pedagogia sistêmica ajuda demais também aos professores das salas especiais. A pedagogia sistêmica é a coisa para a inclusão. Porque a primeira coisa que a gente aprende é que o julgamento gera exclusão. E toda uma exclusão pede uma compensação. Por exemplo, a família se sente excluída, o aluno se sente excluído porque ele é especial. Qual é a compensação? Ele não aprende. Sim. Ele não se abre para aprendizagem, para crescimento. Então, não tem problema à toa, problema do nada. É sempre uma coisa para equilibrar a outra. Então, se a gente pode perceber que é sempre uma coisa para equilibrar a outra, é maravilhoso, porque a gente vai entender que a outra ponta do problema é a solução. Uma está ligada na outra. E a gente a desenvolver esse olhar. Mas eu acho que de tudo que a gente tirou aqui hoje, eu acho que a possibilidade mais incrível é essa possibilidade de cura na relação família-professor, Lídia. Eu concordo, porque é igual eu te falei, né? Agora, assim, tá percebendo os dois lados, né? O professor tá olhando para a família e a família tá olhando mais para o professor. Tá um de frente para o outro. Um de frente para o outro, né? Então... Olha que incrível. Nunca esteve no presencial, que a gente acha que é tão importante, e agora, à distância, um está olhando para o outro. Eu te vejo. Agora eu vejo o que você faz. Isso é o máximo. E disso pode surgir algo extraordinário. Mas só que quem está passando por isso é quem está na ponta, é o professor. E olha que incrível você ter um encontro nesse nível no momento de aula remota. Isso sabe para que é? Para ajudar a gente a diminuir esse preconceito entre presencial e a distância. Nesse nível, a distância vai trazer uma cura incrível. Sim, sim. É engraçado, né? Porque é um paradoxo, né? O distante aproximou, né? Isso! A vida é complexa, por isso o povo fala para mim, Rosana, é complicado? Eu falo, não é complicado, é complexo. Olha lá, vão acabar com a gente aqui. Ah, não, eu queria continuar. Semana que vem a gente volta e a gente vai estar falando sobre o empoderamento do professor, combinado? Combinado. A gente vai estar com uma coach e ela vai ajudar a gente nisso, a assumir o nosso lugar, assumir o nosso poder, a ter coragem de defender a própria praia, né? Tá, Joia? Muito obrigada, Lídia. Te amo. Tchau.